Oi, pessoal! Essa aula é de Geografia Regional. Nessa aula, a gente vai trabalhar algumas questões, deixa eu só colocar aqui o material, algumas questões, assuntos importantes das atividades dessa semana do Caderno Base da REME Volume 3. Nessas atividades, são 4 atividades essa semana, que vai estar contextualizada a partir de 2 textos. Esses 2 textos vão trazer conceitos, sentidos de algumas coisas que estão no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não para muito para ficar pensando o que é cada coisa, assim, o que significa cada coisa. E às vezes a gente vai até falando sobre isso e sem fazer essa análise. Bom, a questão do preconceito é um dos conceitos trazidos. Então, conforme aqui os autores, o que seria a questão do preconceito? O preconceito seria uma ideia pré-estabelecida sobre aquilo ou aquela pessoa ou ao outro, né? Então, você já tem uma ideia pré-estabelecida sem antes conhecer. Então, o preconceito seria relacionado a isso. Já a discriminação tem um sentido que, quando é violado os direitos de uma pessoa a partir do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua religião, da sua característica física, então estado civil, estou colocando os termos que está no texto aqui, deficiência física ou mental, então tem esses quesitos aí que levam que a discriminação aconteça, né? Que a gente já de alguma forma ou de outra viola os direitos da pessoa a partir dessas características da pessoa. O racismo, ele traz um contexto de hierarquização. Então, quando a gente está numa sociedade racista ou numa situação racista, é como se um grupo social fosse melhor do que outro grupo social. Então, a gente coloca uma situação de hierarquia aí entre esses grupos sociais. Então, essa é a problemática do racismo. Então, vocês vão ver que lá no texto está falando que o preconceito é um pré-julgamento da pessoa a partir de estereótipos. O que são os estereótipos? O estereótipo não é a mesma coisa do preconceito. O preconceito, como eu já falei, é você ter esse pré-julgamento. O estereótipo é aquilo que socialmente é construído na gente. Então, tem vários elementos na sociedade que a gente já cresce ouvindo aquilo, que é daquela forma. E aí, a gente nem busca conhecer se de fato é aquilo, ler sobre aquilo, conversar com uma pessoa que está dentro daquilo. Então, às vezes já tem uma construção social. Isso é ruim, isso é mal. Então, o estereótipo, a gente carrega esses estereótipos com a gente. E aí o texto traz a questão do que socialmente é carimbado que aquilo é ruim, que aquilo é mal, e a gente carrega aquilo para a vida toda, às vezes não vê outra perspectiva daquela situação ali. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um estereótipo muito forte de que a mulher dirige mal. As mulheres dirigem mal. Mas se a gente for analisar os dados de acidentes no trânsito, é muito mais homens que se envolvem em acidentes de trânsito. Então, até que ponto seria a mulher mesmo que dirige mal, né? Então, não é uma questão de colocar que é o homem, não. Isso aqui é tipo assim, de pré-determinar que a mulher dirige mal e as pessoas compram essa narrativa, pegam para ela e pronto. É como se as mulheres dirigissem mal aí mesmo, pronto. Então, essa é a questão. Outra coisa que eu queria destacar, que isso aí não está no texto, já seria mais uma questão de opinião minha. Quando a gente se depara com algo novo, diferente, assim, a gente vê algo que você não conhecia, que você não tinha nem ideia. Isso pode ser na rua, na escola, na igreja, onde for.
você tem aquela sensação de estranhamento. Aí você fica assim, tipo, o que é isso? Nossa, eu nunca tinha visto isso. Nossa, eu nunca tinha, né, ouvido falar sobre isso. Eu considero particularmente que isso não seja um problema, o estranhamento. O que é um problema é o que você faz com esse estranhamento. Tipo, você estranha, nunca vi isso, mas ouvi falar que isso é tal, é ruim, então sem conhecer, sem tomar conhecimento. Então, nós seres humanos não somos obrigados a conhecer tudo que existe no mundo. Não somos, que a gente não tem nem condições, né, de fazer isso, nem capacidade de conseguir saber de tudo. Então, o estranhamento ao você encontrar uma questão diferente, se deparar com algo diferente, eu acho que não é um problema. Agora, a partir daquilo você dizer, não, o meu costume é melhor que aquele lá é ruim, aquele lá é sujo, aquele lá... isso aí já é um problema, entenderam? Acho que fez sentido essa explicação. Então, eu posso dar um exemplo, né? Em uma viagem que eu fiz um país aqui da América do Sul, que foi a Bolívia, na capital da Bolívia, em La Paz, eu percebi que eles tinham um costume diferente de comprar as coisas em feiras. Ok, a gente utiliza de feira também, mas quando a gente fala assim, eu vou comprar lá umas coisas para fazer um almoço, fazer uma janta, fazer um lanche, você vai ao mercado. Lá eu percebi que eles não têm essa questão do mercado. O lugar deles comprarem as coisas é em feiras, só em feiras. Então tem um lugar lá específico em La Paz que são feiras, todas as ruas daquele bairro são feiras e mais feiras. Então tem uma rua de feiras, de barracas só de vender carne, uma rua de vender só grãos, e não é grãos, é grão a granel. Então você vai lá e pega, quero 100 gramas do arroz, quero 100 gramas da quinoa, que é um grão que eles comem lá, né, que é muito nutritivo, inclusive. Então é uma forma diferente. Aí eu chegar aquilo ali, eu tipo, cara, nossa... que diferente, tipo, esse estranhamento, porque aqui eu vou comprar um arroz no mercado, vou comprar um pacotinho de arroz, já fechadinho, lacrado, né? Nossa, que diferente, nossa, que interessante, né? Vou conhecer, como que é isso, né? Como que é esse costume deles, né? Conhecer aquilo. Aí o errado seria chegar assim, nossa, isso é muito nojento, não, isso não pode, não dá, assim, tá errado, tá totalmente errado, porque lá de onde eu venho, a gente compra no mercado, tudo embalado, tudo tal coisa, isso aqui, ó, tá totalmente errado. Vocês entenderam a diferença? Então, o estranhamento, ele não é um problema em si, o problema é do que você faz com esse estranhamento, se você vai pré-determinar que aquilo ali é errado, total, não tem como fazer. Então, as sociedades, elas vivem de formas diferentes. E dentro da sociedade, as pessoas também vivem de formas diferentes. Nós somos diferentes uns dos outros, né? E aí, a outra questão, o outro texto das outras questões está falando da diferença de genocídio para etnocídio. São dois conceitos diferentes. Então, o genocídio, provavelmente vocês já ouviram falar. O genocídio seria uma prática de matar as pessoas a partir de uma raça, a partir da sua característica física. Então, é a morte do corpo mesmo, de matar, da pessoa morrer. O etnocídio, ele traz um outro sentido. Ele traz o sentido da morte também, mas não é uma morte do corpo em si, da pessoa morrer. É uma morte de matar, o texto fala sobre o espírito, mas é de matar a cultura da pessoa. Então a gente tem um processo que aconteceu no Brasil colonial e acontece até hoje, que é um processo que os indígenas, eles foram perdendo as suas características tradicionais. Muitas vezes muitas línguas indígenas já foram perdidas, muitas histórias, né? Porque eles são uma população oral, né? Então eles passam
a cultura deles, a história deles, a língua deles, pelo contar, pelo falar, pela oralidade, né? Então isso foi perdido. O etnocídio é nesse sentido, é que vai matando uma certa população a partir dessa morte dos seus elementos culturais, dos seus costumes e por aí vai. Então, um exemplo. Uma etnia que sua questão territorial é de extrema importância, até para eles se sentirem aquele ser indígena, né? Quando ele perde essa terra em que seus antepassados foram enterrados, onde aconteceram várias histórias ali da sua população, é como se eles aí coloca eles em outro lugar, fala, não, agora eles têm aquele espaço ali, pronto, acabou. Mas deles não estarem naquele espaço que os antepassados deles viveram e foram enterrados, para eles é uma quebra dentro do ser indígena deles. Então, seria nesse sentido aí, ok? Então, lembrando que todas as opiniões são válidas, nós pensamos diferente mesmo, e tudo bem a gente pensar diferente. O problema é a gente querer determinar que é o que a gente pensa e pronto e acabou. Esse pode ser um grande problema. Mas o importante é o respeito, é respeitar cada um. Eu posso ter o pensamento diferente do seu e tudo bem, o seu pensamento é válido tanto quanto o meu, tanto quanto do meu pai, da minha mãe, de uma pessoa que está passando aqui na minha rua agora, e que bom que nós pensamos diferentes, né? Então, o respeito tem que ser a base de todas as relações, ok? Muito obrigado aí por assistirem essa aula e até a próxima.